Sejam muito bem-vindos a mais um podcast da TXM Methods, né? Aquele nosso bate-papo tradicional sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo e criatividade. Antes de começar, deixa eu me apresentar, eu sou o Patrick Veiga, vou ser o host desse bate-papo e eu quero fazer uma afirmação, né? Eu tenho certeza que você ou conhece, ou você já passou na frente, ou você já ouviu falar sobre alguma dessas instituições, né? Seja a TXM, ou a ACAT, ou a ACAT Primavera, ou a ACAT Downtown, ou o Celta, que fica ali na SC, ou o Sapiens Park, lá próximo, né, de Canasvieiras, Cachoeira do Bom Jesus. Então, tenho certeza que você já passou, ouviu falar, ou conhece um desses, ou todos esses centros, né, de inovação, polos de inovação que a gente tem aqui em Florianópolis. Eu quero, né, fazer essa introdução porque a gente está com uma convidada aqui muito especial que ela tem uma visão privilegiada sobre esses pontos, né? Ela tem uma visão macro, né, sobre esses pontos porque ela é coordenadora da rede de inovação de Florianópolis. Hoje a gente está aqui com a Renata. Seja bem-vinda, Renata. A gente tem aqui um bate-papo muito legal. Vamos falar sobre várias coisas aqui sobre a rede de inovação, que eu acho que tu tem muito a colaborar. Mas, antes disso, eu queria dizer para o pessoal pegar o seu bloquinho, a sua canetinha, porque, né, todo podcast gera insights aí para o seu negócio, para a sua vida. Então, vai anotando aí os insights que a gente vai gerar. E eu quero saber da Renata, antes da gente conhecer a Renata profissional, antes da gente conhecer a rede de inovação, quero saber quem é a Renata pessoa, né? Então, normalmente eu coordeno turmas aqui dentro da TXM e essa é uma provocação que eu faço. Se apresente sem falar o que você faz. Eu quero saber quem é a Renata pessoa, né? O que ela é. Então, se apresente aí pro pessoal quem é a Renata. Certo, obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui podendo falar da rede de inovação, que é um projeto aí muito bacana para empreendedores ou para aspirantes a empreendedores ou até mesmo, né, entusiastas da inovação em Florianópolis. Então, eu sou a Renata, eu sou manezinha da ilha. Que é raro a gente encontrar aqui em Florianópolis hoje. É o que dizem. Nascida e criada na Costa da Lagoa. Então, um recanto aqui que até hoje só se chega de trilha ou de barco. Tive uma infância muito livre. Eu sou a terceira de 5 filhos, então uma família bastante grande. Tenho 4 pets hoje, né? Então, tenho os meus gatinhos, os meus dogs, que fazem companhia e fazem a alegria. Como é esse ecossistema? Eles se dão bem? Se dão bem. Tem a Brisa, que é a minha cachorrinha. Ela é uma caramelo, ela é pequenininha. E ela chegou primeiro antes do Espirro, que é o meu pastor. Então, ele respeita muito a Brisa. Então, lá em casa, é ela que comanda. Manda. E os 2 gatos, né? A Guria e o Romildo, que são 2 peças também, mas todos convivem em muita harmonia, assim. Boa, já tem experiência nessa gestão do ecossistema. Exatamente. Pet, né? Então tá, agora a gente já conhece um pouquinho da Renata pessoa, vamos para a Renata profissional. Me conta um pouquinho dessa jornada, né? Até você, desde quando você iniciou, né? Até quando você chegou aqui na rede de inovação de Floripa. Certo. Eu não mencionei, mas eu sou uma apaixonada mesmo por tecnologia, né, e inovação. Então, a minha história profissional, ela começa na época de escolher o curso que eu faria. Eu cursei administração aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. E comecei a trabalhar desde muito nova, né? Família grande, independência, enfim, né? Buscando a independência financeira. Comecei a trabalhar no Grupo Boticário. Então, trabalhei por 12 anos na parte de vendas inicialmente, depois na parte de gestão com eles. E considero que foi a minha escola, né, profissional, principalmente em termos de gestão de pessoas, de processos, né? Daí saiu de projetos. De Floripa. Não, trabalhei aqui no grupo que é representante, né? Que é o franqueado aqui de Florianópolis. E por muito tempo, então, né? Tive a oportunidade de crescer, viajei bastante, né? Ganhei alguns prêmios aí nessa parte de gestão de equipes e tudo mais. E com o tempo, fui percebendo que eu queria avançar um pouquinho mais para outros caminhos. E em 2017, eu resolvi começar essa transição, que não é tão simples assim, quando você está há 12 anos num segmento, varejo, Sim. né? E existe já uma expectativa também de permanecer, assim, nesse processo.
E aí, mas eu vi Floripa, né, florescendo, assim, na parte da tecnologia e da inovação. Então, desde pequena aqui, passava pela região ali onde a CAT, Primavera hoje, e via aquilo sair de um bairro que não tinha nada para o que é hoje, né? Toda uma estruturação que a chegada da CAT ali, todo aquele ecossistema foi fazendo no entorno. E o impacto, né, positivo que a tecnologia pode causar na vida das pessoas. Então, isso me encantou. E quando eu decidi, então, fazer essa transição, eu sabia que era para o universo da tecnologia que eu queria migrar. E fui passando, então, por outras experiências, né? Também na parte de gestão, aí trabalhei um pouco com marketing. E mais recentemente, então, fui buscar uma especialização na área de inovação e empreendedorismo. Fui fazer um mestrado, estava em Lisboa até dezembro do ano passado. E pude perceber o quanto de oportunidades nós temos aqui. Porque algumas vezes a gente fica idealizando que lá fora, né, Europa, é sempre melhor e tudo mais. E como apaixonada pela ilha, eu sempre, né, tive a ideia de voltar, de querer ficar aqui. E as pessoas até me perguntavam, né, então, mas por que tu quer voltar? Eu falei, eu vou te mostrar uma foto de onde eu moro. Vou te mostrar lá como é que é a minha cidade. Lá, e aí você vai entender. E você vai entender por que eu quero voltar. Mas principalmente também uma sensação de querer contribuir, né? Com o que a gente tem aqui. E como eu falei, percebi, assim, tanto de oportunidades que, de fato, a ilha tem, que Santa Catarina tem, e o Brasil como um todo tem. As pessoas lá fora, elas não têm noção do que é o nosso país. E eu sou uma apaixonada, assim, e realmente defendo que a gente precisa ter o melhor aqui e permanecer, né, trabalhando para tornar cada vez melhor o que a gente tem aqui na nossa frente, na nossa mão. Boa, eu também brinco que para me tirar de Floripa, a proposta precisa ser muito, muito boa, porque senão continuar em Floripa é fácil, né? No Exato. sentido do ambiente, né? Então, o que te atrai mais, assim, nesse trabalho com a inovação? O que fez brilhar os olhos, né? Tu comentou, né, desse movimento de sentir Floripa modificando, crescendo, né? O que te brilha os olhos dentro da inovação? Ele faz, poxa, agora é o caminho que eu vou seguir e gosto de trabalhar e de colaborar, né? Sim, a inovação em si, esse ambiente, esse, né, ecossistema, tem uma diferença, eu acredito, em relação aos outros setores, assim, que é a parte de espaço, né? Você tem espaço para criar, espaço para pensar, espaço para experienciar, né? Eu gosto muito de experienciar, de ter experiências. Então, esse processo de inovação, ele te permite isso e te permite errar também, né? Eu venho de uma escola que é o Boticário. E o Boticário, assim, tem a questão por ser franquia, muitos processos padronizados, né? Então, tem um processo que já está pronto, né? Que eles nos entregam. Logicamente, dentro disso, a gente já tem uma possibilidade de aprendizado. E isso faz com que hoje, quando eu olho para o universo da inovação, eu sinta que... ao mesmo tempo em que você tem esse espaço para criar, isso pode também ser feito de uma maneira organizada e de uma maneira que realmente gere valor, né? Então, eu percebo que a colaboração nesse ambiente de inovação, ela é fundamental, né? A questão, assim, de ninguém faz nada sozinho mesmo, acredito muito nisso. E quando você consegue organizar, então, um pouco mais as pessoas em prol de um objetivo, em prol de um desenvolvimento, seja de uma ideia, seja de um negócio, seja de um produto, de um serviço, isso tende a surgir... a palavra está em inglês, desculpa. Isso tende a resultar, né? Resultar em algo que é totalmente novo mesmo, né? Obviamente, não falando de inovação, estou sendo redundante, mas é de fato algo que você no início nem imaginava que poderia surgir. E é um pouquinho de cada um ali, e você percebe no final esse resultado que surpreende muitas vezes, né? Enfim, gera um valor e gera um resultado muito maior, às vezes, do que você imaginava lá atrás, quando iniciou um planejamento. Então, eu fico encantada com esse processo de construção de algo que você não sabe exatamente o que é, que se for feito de uma maneira, né, organizada, com metodologia, com processo, tende a ser um pouco mais leve também para quem está no processo de inovação e de empreendedorismo,
mas quando chega no final você tem ali resultados que sozinho, ou enfim, né, fora desse ambiente talvez não se alcançasse. Boa, muito legal. Quando tu fala, né, dessa mistura, né, do caos e da ordem, né, o Salomão fala muito no caos e na ordem para surgir inovação, né, e é um pouco disso que tu acabou de comentar, né, a gente tem muitas mentes pensando, mas precisa também de algum ponto de organização para gerar o resultado, para gerar a inovação, e isso é bem interessante, né. Então agora, como a gente já está chegando no ponto da colaboração, da conexão entre pessoas, né, a gente já conhece aí a Renata pessoa e profissional, vamos falar um pouquinho, né, me conta um pouquinho mais sobre a rede de inovação de Florianópolis, como é que ela surgiu, qual é o propósito, né, eu sei que é uma rede pioneira no Brasil, e que serve, né, de exemplo para outros estados, né, para outras cidades. Conta um pouquinho mais aí sobre a rede de inovação de Florianópolis. Perfeito. A rede surgiu em 2018 como um projeto que visa justamente ativar o que Florianópolis tem em relação à inovação, né? Ativar principalmente os nossos centros de inovação, as iniciativas para inovação e conectar tudo isso. Desde 2012, Florianópolis tem a Lei Municipal da Inovação, né? Também foi pioneira nisso, de ter uma lei específica para esse ecossistema. E desde lá, então, com o surgimento da rede, a gente procura fomentar e mostrar para o empreendedor, seja ele daqui, e a nossa intenção hoje é realmente dar muita visibilidade para o que existe aqui na ilha para os empreendedores, mas também atrair novos empreendedores para que venham empreender, né, em Florianópolis. E aí existe todo esse ecossistema que já está estruturado, né, e iniciou essa estruturação bem lá atrás, para dar suporte para que esse empreendedor ele realmente tenha sucesso, né? A gente sabe que a taxa de empreendedores, né, de empreendimentos no Brasil é bastante alta, a maioria das vezes não passa de 2 anos, né, nos negócios, e a rede de inovação ela vem então para conectar os atores do ecossistema e conectar o empreendedor a esses atores para que ele receba o suporte independente da fase do negócio em que ele se encontre, né? E ele possa contar, então, com essa rede de suporte aí ao longo da jornada dele. Nós temos também uma coisa que é uma coisa, né? Mas um processo que nasce dessa colaboração que é o give back. Ou seja, muitos empreendedores que passam pelos centros de inovação, pelas iniciativas, né, vinculadas à rede, eles querem retribuir. Então, a gente cria ainda mais, né, aumenta esse espaço de criação, de cocriação e de desenvolvimento de negócios, porque essas pessoas que já tiveram experiência, que já passaram pelas dificuldades, que já erraram, elas voltam para contar, né, e para dar suporte também para esses empreendedores que estão em início de carreira. E aí, com toda essa conexão, nós temos pessoas super experientes, pesquisadores, né? Citou o Salomão, enfim, então, professores da universidade, temos a parte de empresários, CEOs, né? De grandes corporates, e temos também a parte da sociedade civil, né? Com pessoas em instituições não governamentais, né? As OSCs, que acabam vindo a contribuir com todo esse processo de inovação, né? Seja ela qual for, a inovação social, a inovação corporativa. E aí a gente consegue conectando, então, as iniciativas, as ideias, né? As pessoas, em especial, que são as pessoas que fazem tudo isso acontecer. Boa. Então, se tem um outro gestor de outra cidade, né? Que gostaria de fazer algo parecido, assim, quais são os pontos-chave que tu vê para ter essas engrenagens conectadas e funcionando, né? Porque eu vejo que tu comenta sobre várias engrenagens que sozinhas elas não giram, né? Um ecossistema. Como é que tu vê o que eu precisaria ter, né? Dentro da minha cidade ou estruturar dentro da minha cidade para conectar também e criar essa rede de inovação em outros lugares? Quais são os pontos principais? Perfeito. Primeiramente, pessoas, né, que queiram fazer esse movimento juntas. Então, Florianópolis tem o Conselho Municipal de Inovação, que nós temos atores de todos os segmentos, né, como eu citei, universidades, da iniciativa privada, das iniciativas públicas e também da parte de social,
que participam desse conselho e que garantem que as iniciativas elas permaneçam funcionando, a engrenagem continue rodando, independente do governo, né, do partido político que ganhe as eleições aqui em Florianópolis. Então, isso garante que os investimentos feitos até o momento não se percam e tenham uma continuidade. E aí a gente consegue avançar. Então, eu atribuo muito o sucesso, né, e a força de uma rede de inovação como a nossa, muito a isso, né, o fato de não se perderem as iniciativas ao longo do caminho até esse momento. E ter espaços que possibilitem essas trocas e essas conexões que aconteçam, então, de maneira produtiva, né, neutra, e que realmente gerem essa parte de criatividade e esse espaço, né, para empreendedores e para quem queira contribuir, os entusiastas. Então, a gente tem 5 centros de inovação hoje cadastrados na rede, né, são as 3 ACATs, como tu mencionou no começo, a TXM e o Celta. Então, a ideia também, questão territorial, nós sabemos que a ilha é bastante grande, né, e como prefeitura, como, né, fomentadora da rede, a gente quer que todas as pessoas de Florianópolis tenham acesso a esses centros de inovação, a esses espaços, e principalmente, nós sabemos que quando um centro de inovação ele chega em um lugar, ele impacta não só quem frequenta o centro, mas todo o entorno, né? E dito isso, o impacto que a ACAT gerou ali no João Paulo, agora o Sapiens Park no norte e a TXM aqui no sul da ilha. Então, nós queremos que Florianópolis seja, de fato, de norte a sul, um ambiente que respire, né, a inovação e que possibilite os negócios, os empreendedores crescerem saudáveis, né, de forma saudável e sustentável. Excelente. Então, quando a gente fala das engrenagens, né, dando nome a elas, né, a gente fala uma quádrupla hélice, né, com sociedade, academia, as empresas e o governo, correto? Qual tu vê as principais colaborações de cada uma dessas hélices? Tu falou agora da parte mais do governo, né, de conseguir manter essas engrenagens rodando, e a academia, a sociedade e as empresas, como tu vê elas se encaixando aí dentro dessas engrenagens? Perfeito. Essa pergunta é muito pertinente, porque é isso, né? A gente precisa de todo um ecossistema mesmo para que a engrenagem continue rodando, e cada ator ali vai ter o seu papel. Falando do governo, esse ambiente regulatório, então, que traz, né, as leis, que traz esse fomento, que traz os investimentos. Uma segurança, uma continuidade, né? Segurança e continuidade. A academia, sem dúvidas, na parte de pesquisa e desenvolvimento, né, com relação às inovações, às patentes, enfim, né, toda essa parte de investigação. Cada vez mais escuta falar, né, das deep techs que surgem, né, dentro de pesquisas, e que às vezes ficavam lá isoladas, mas que hoje conseguem sair, né, desses muros da academia e se tornarem empresas. Perfeito. E essa ponte, né, essa tradução ali do ambiente acadêmico e científico, que antes era bastante inalcançável, já se consegue através dessa construção, né? Aqui em Florianópolis, na UFSC, nós temos o Sinova, que é o Departamento de Inovação, que trabalha bastante essa parte de inovação aberta da universidade para o ecossistema, né, para o mercado, e consegue aí ajudar, né, pesquisadores que queiram empreender, né, fazer essa transição para que as ideias, as boas descobertas, né, científicas não fiquem lá só nos papers e inclusive vão para fora, né, do Brasil, enfim, às vezes ficam inalcançáveis. Então, fazer essa ponte é super importante. E aí entra a sociedade civil, né, com as organizações de sem fins lucrativos, que são as OSCs, que elas hoje conseguem traduzir as necessidades da sociedade, da comunidade, em problemas reais, trazer esses problemas e de uma maneira muito colaborativa, volto na palavra, trazer a inovação, então, para a sociedade, para a aplicação, né? Então, aplicar a inovação na sociedade para resolver os problemas, então, da comunidade. E muitas iniciativas locais. Então, os centros de inovação sempre se associam a projetos e a iniciativas que têm esse foco.
E principalmente também na parte de capacitação, porque nós percebemos esse nosso gap, assim, do Brasil, né, em relação à educação básica, em relação às mentes brilhantes que acabam saindo do Brasil também, né, que não ficam por aqui, como eu mencionei no início. E então vem esse processo de capacitação. Muitas OSCs, né, as organizações da sociedade civil, elas focam em capacitação para jovens, né, para, enfim, pessoas que não tiveram acesso a uma educação de qualidade, poderem hoje se inserir nesse mercado que exige cada vez mais competências, né, técnicas e principalmente falando de tecnologia. A IA está aí, né, nos exigindo aí um avanço. Semana... E, né, quem consegue hoje acessar esses empregos, essas vagas, esses lugares, né, quem consegue uma educação, quem consegue uma base de conhecimento para poder estar nesse meio, nesse mercado. Então, as iniciativas de capacitação também são parte tanto das OSCs quanto do governo, que tem investido. A gente tem a USC Tech, que é um programa que está investindo muito em capacitação em todos os níveis da jornada ali do jovem até quem já é programador para aprender a parte de IA com capacitações, né, gratuitas. E a universidade entrando também nesse processo. Recentemente a gente teve a criação do curso de Ciências de Dados na UFSC, um tecnólogo que já traz um pouco mais dessa necessidade que o mercado tem apresentado por mão de obra capacitada. E aí as corporates e as empresas que, obviamente, né, querendo continuar com os seus processos de negócios e potencializar os seus produtos com a tecnologia, também investindo nessa capacitação, né, das pessoas para poderem se profissionalizar e realmente terem boas carreiras. Os salários na área da tecnologia são bastante altos, costumam ser maiores, comparado aos outros. Sim, e nós, através de alguns programas também, a gente entende que muitas vezes quem cursa, né, consegue chegar a uma universidade ou, enfim, ter um acesso a esse tipo de conhecimento mais técnico, consegue transformar a realidade de uma família inteira, né, porque tem lá o primeiro bom salário aí durante a sua jornada. Então, é muito bonito ver essa movimentação conjunta, porque no todo ela impacta a vida de muitas pessoas, né, para além dos negócios, para além do individual. Ela realmente trata o ecossistema, ele realmente funciona e fomenta, né, todo um crescimento da cidade. E eu acho que é isso que a rede se propõe, assim, fomentar cada vez mais. Quando tu fala assim, né, da possibilidade, né, do empreendedorismo mudar vidas, eu sempre lembro do nosso propósito aqui, né, de mudar o mundo de baixo para cima. E lembro que antigamente a gente falava, né, uma família que queria mudar de vida tinha que ter o filho jogador de futebol, aí muda de vida. Mas cada vez mais a gente vem escutando e vendo, né, as histórias do empreendedorismo, né, com a criação de empresas de inovação que fazem essa mudança de vida, né? O empreendedorismo fazendo parte das pessoas, entrando na educação básica, né? Porque não precisa voltar muito, né? Mas a gente há pouco tempo atrás, a gente fazia as universidades, nas escolas, era um ensinamento muito técnico e não se falava do empreendedorismo, né? Se tu quiser empreender, tu vai aprender ali tropeçando, escutando, né, as outras pessoas, mas não se falava muito nisso, né? E hoje a gente não sei se a gente ouve falar por estar na bolha de Florianópolis, porque aqui a gente vive um pouco, né, dessa inovação, desse fomento ao empreendedorismo, mas querendo ou não, isso vai crescendo, né? A gente vai se tornando exemplo, né? E como coordenadora, né, da rede de inovação hoje, quais são os principais desafios ou os principais objetivos assim que tu vislumbra? Então, como principais desafios, nós temos a questão de visibilidade, que pode parecer, né, besteira, mas assim, as pessoas não sabem que os centros de inovação existem nos seus bairros, muitas vezes. Então, a ideia é que a gente consiga cada vez mais mostrar para que um centro de inovação serve, que as pessoas podem estar lá, né, principalmente na parte do empreendedorismo, e também mostrar como que o empreendedor pode se beneficiar estando, né, dentro desse ecossistema. A gente também tem como objetivo
integrar cada vez mais, fomentar isso que eu comentei desde o início, que é a colaboração, né? Então, através de programas de cada centro de inovação, entender onde que o empreendedor está, do que ele precisa e como que a rede pode apoiar. Então, os encaminhamentos para os projetos e para os programas de cada centro de inovação, ele vai acontecendo através da rede. Então, a pessoa se conecta através do nosso site, ela pode agendar um atendimento ou uma visita a um centro de inovação e, de repente, se ela agendou aqui para a TXM, ela não encontrou aqui porque o momento do negócio dela, no momento, não tem um programa rodando aqui, a gente consegue, dentro de Florianópolis mesmo, encaminhar para um outro programa. E assim acontece com os outros também. Então, a gente vai criando esse lugar de conexão, de troca, para que a pessoa possa se beneficiar do ecossistema e de tudo que acontece aqui, em prol do seu próprio negócio, né, da sua própria, do seu próprio benefício do seu próprio momento de empreendedorismo. Acho que é isso. Era uma pergunta que eu ia te fazer, né? Eu acho que agora encaixa bem assim, né? Então, eu sou um empreendedor que estou começando ou que às vezes vim de uma outra cidade, poxa, estou desconectado aqui, ouvi falar da rede de inovação. Como é que eu me conecto? Tem algum lugar certo? Minha empresa é de tal nicho, então eu preciso me conectar lá. Eu vou em qualquer um dos centros de inovação. Como é que funciona essa conexão? Eu entro em contato com o próprio centro de inovação, ou entro em contato com a rede, ou posso fazer as duas coisas? Como é que funciona? Onde é que eu encontro os endereços? Como é que isso funciona para um empreendedor que quer estar mais perto da rede de inovação? Perfeito. Qualquer caminho é válido. Por isso, né? Enfim, é aberto, mas de qualquer maneira, através da rede, se ele chega através da rede, a gente tem essa possibilidade de encaminhar justamente para onde fizer mais sentido, né? Para o momento dele. Então, cada centro de inovação normalmente tem uma vocação, que a gente chama, então ele vai focar ou em uma parte mais específica do momento de negócio, ou em algum setor específico, no caso dos nossos 5 centros. A CAT, né, que tem... a gente tem a CAT Primavera, Downtown e o Sapiens, a CAT no Sapiens e o Sapiens Park como um todo. O Sapiens Park já é muito grande, então nós temos desde empresas e apoio, né, com programas para o setor de energia, para o setor de mobilidade, né, para a parte de saúde também. Então, cada centro vai apresentar possibilidades para esse empreendedor e se ele se conecta através da rede, nós direcionamos então para quem pode melhor atender. E aí, no caso, se ele quiser se conectar diretamente com o centro de inovação, tem muita coisa acontecendo, são espaços colaborativos para coworking, para poder vir trabalhar e aí fazer um networking, né? Participar de um evento. Nós temos muitos eventos gratuitos através da rede, né? Nesses centros de inovação, onde as pessoas às vezes nem sabem, né? Elas acham que precisam pagar para estar aqui. Não, procurem, né? Então a dica é essa. Conecte-se aos 5 centros de inovação, seja por Instagram, né, enfim, rede social, LinkedIn. Conecte-se à rede. A rede tem o Instagram, tem o portal também. No portal da rede de inovação, nós divulgamos os eventos, a agenda de eventos da cidade. Então, ali vão aparecer os eventos. Agora, dia 28, né, sábado, tem o Maker Day aqui na TXM. Eu acho que esse episódio vai depois pro ar. Mas, enfim, a gente vai colocando, então, ali tudo que está acontecendo. E muitas iniciativas são gratuitas. Então, para o empreendedor realmente vir e conhecer. E uma dica que eu sempre gosto de dar é perca a vergonha, né? Fale com as pessoas, porque às vezes ele não vai solucionar o teu problema, ou não vai conseguir te dar uma dica, mas conhece alguém que sabe, conhece alguém que pode, né? E o senso de colaboração em Florianópolis e em Santa Catarina, né? A nossa cultura do empreendedorismo aqui, ela se fomentou assim, baseada em colaboração. Eu recebo, às vezes, pessoas de outros estados, a rede, né, recebe, enfim, e a gente ouve falar que é o único lugar, ou foi o primeiro lugar em que eles viram um senso de colaboração tão forte. É lógico que o mercado é competitivo, vai ter o teu concorrente ali, talvez fazendo quase a mesma coisa, porém, a gente sempre percebe, né, e isso me encanta também no ambiente da tecnologia e inovação, que existe espaço para todo mundo, né? E a gente vai contribuir de alguma maneira com o crescimento do outro, porque hoje eu me beneficio, amanhã eu estou já ajudando alguém a se beneficiar, e essas trocas elas vão realmente acontecendo. E isso é real, é
visível quando você entra nesse ecossistema. Exato, né? E eu vejo que em muitos nichos ou mercados existem os grupos dos empreendedores daquele nicho. Então, quase 100% dos seus concorrentes estão naquele grupo e todos buscando soluções e ajudar, né? Então, eu faço parte de alguns desses grupos onde os concorrentes ali estão, né, dentro de um mesmo grupo. E um pergunta sobre uma dúvida, sobre uma tecnologia, o outro vai lá e responde sobre algo que pode ajudar. Então, esse senso de comunidade é de fato bastante forte aqui, né? É uma cultura que a gente tem e que mesmo quem vem de fora parece se sentir bem em participar junto, né? Baixar um pouco os escudos, né? Porque normalmente o empreendedor ele vem com os escudos de isso é segredo, isso eu não posso contar, isso eu não posso falar. E aqui as coisas parece que ao se conectar elas crescem até de forma mais rápida, né? Às vezes é um concorrente, mas daqui a pouco vira parceiro, vira sócio, né? E consegue tirar ideias do papel de maneira mais rápida, talvez, do que se caminhasse sozinho, né? Perfeito, e tu és um empreendedor falando, não sou eu, então que bom, né, que percebe que de fato é exatamente esse o sentido. E aí a gente tá falando, né, dessas pessoas que vêm de fora. Floripa, eu vejo que cada vez mais, né, até a brincadeira que a gente fez no início, né, pô, são 2 manezinhos sentados numa mesa, isso é raro, né, sempre tem alguém que veio de fora, mas que a gente recebe super bem e consegue conectar e deixar essas pessoas bem também para vivenciarem, né, a Ilha da Magia. Mas como é que tu vê, né, nesse ponto da inovação, assim, esse movimento, né, de cada vez mais pessoas vindo para cá e querendo entender um pouco mais? O que brilha aos olhos dessas pessoas quando elas chegam à rede de inovação ou mesmo aos centros de inovação, né? O que elas estão buscando aqui em Florianópolis, né? Porque antes a gente não, se quer fazer as coisas acontecer, você precisa ir para São Paulo ou Rio de Janeiro ou sair do Brasil, né? E hoje a gente vê as coisas acontecendo aqui. Temos grandes empresas que ou nasceram aqui e depois foram para o Brasil ou que trouxeram seus centros de inovação. Então a gente tem centro de inovação da Embraer, ficava ou fica, né, do lado ali, ficava do lado do meu escritório, que quando a gente estava no Celta. A gente tem Mercado Livre, que veio também para Florianópolis. Então a gente tem grandes empresas que às vezes não nasceram aqui, mas vieram para cá. Assim. Então qual a tua visão, né, desse movimento? Eu acredito que esse ambiente, assim como comentamos, né, que não é só uma coisa, não é só um fator, é uma engrenagem que hoje já está bem estabelecida, né, que o ambiente regulatório, o ambiente de colaboração, ele favorece essa sensação de pertencimento. A inovação acontece, né, com o diferente. Então, todas as ideias novas e as pessoas que vêm de outros lugares, elas têm muito a contribuir com a sua vivência, com a sua experiência, com a sua realidade lá. Então, a gente vê como uma contribuição enorme. E Florianópolis, a questão da qualidade de vida, né? Eu acho que tem esse ponto, é inegável. Nós sabemos o quanto a gente vive bem aqui, somos privilegiados, né, por viver nesse lugar. E eu vejo que esse movimento, assim, que veio sendo construído desde lá atrás, né, em 86, quando surgiu o Celta, a CAT, que começou realmente com empreendedores querendo fazer da ilha para além do turismo, querendo que a ilha ficasse conhecida e tivesse um outro setor, né, motor de economia, que não dependesse só do turismo. Então, foi lá que começou. E já começou dessa maneira, com colaboração, com esse olhar para o todo, com essa visão, assim, de que sozinho é muito mais difícil. Então, o empreendedor, né, quando ele percebe o poder de uma rede, o poder da colaboração, é muito válido, é muito valioso. Então, desde o início já a gente começou com esse propósito ali, né? E a rede, ela tá aqui para isso. Então, para fazer com que a vida do empreendedor, né, se torne mais fácil mesmo. E daí todo esse ambiente que foi sendo construído com a legislação que favorece, com alguns programas, né? Tem o PII também, que é o programa de incentivo à inovação, que as empresas elas podem destinar até 20% do IPTU ou ISS para startups que participam do processo seletivo, né? Então vai acontecer até no final desse ano.
Ou seja, o fomento a realmente incentivos, né, está acontecendo sempre, é vivo esse ecossistema. E com todos esses atores contribuindo, o que é muito legal. Eu acho que isso que atrai mesmo. E a gente quer cada vez mais, né, que Floripa seja aí a rota da inovação que a gente chama para todos os empreendedores. Bem legal. E aí, convivendo, né? Porque, como eu falei, tem o olhar privilegiado, né, de estar ali na rede de inovação, que meio que consegue ver de cima todos os centros de inovação, conviver um pouquinho com cada um desses centros, né? Como é que tu vê o empreendedor, assim? Quais são as características que, poxa, por mais que sejam pessoas diferentes, de idades diferentes, culturas diferentes, bagagens diferentes, normalmente elas têm o quê? Assim, quais são as características que você vê, poxa, isso aqui é um empreendedor, né? Tem essa sementinha do empreendedorismo plantada ali dentro. As características assim do empreendedor que você vê. Acho que resiliência. São pessoas assim que têm um senso de continuar ali mesmo com tudo pegando fogo ao redor, assim, muito presente, muito, né, de permanecer, de fato, não, eu vou... Porque o caminho do empreendedorismo, bem sabes, né, é muito árduo, então vão ter aqueles momentos, né, de pensar em desistir, jogar tudo pro alto. E aí, então, precisa ter essa inteligência emocional. Então, eu vejo que, normalmente, o empreendedor que nos acompanha, que está ali aplicando, né, a ideia da metodologia, a gente não conversou muito sobre isso, mas cada centro, então, né, ao apoiar o empreendedor, ele propõe uma metodologia para que o empreendedor possa seguir e aprender no processo, enquanto isso o negócio está rodando, né, e aí tem todos os percalços que vão acontecendo. Então, essa perseverança, essa resiliência ali de ele, né, continuar mesmo com tantas dificuldades é uma característica muito importante que eu vejo para o empreendedor. A proatividade, que é essa questão de buscar mesmo a solução, né? Independente, eu não sou especialista nisso, mas eu vou buscar alguém que saiba ou eu vou buscar resolver de alguma maneira. Então, essa iniciativa, né, precisa existir por parte do empreendedor. E é o que eu sempre falo, recurso existe, projetos assim que apoiem, né, iniciativas que apoiam existem, então o empreendedor ele pode, né, buscar isso, deve buscar isso, ele tem que ter esse papel também mais proativo para conseguir permanecer e crescer, né, nesse lugar. E a colaboração, como tu falou, apesar de ser concorrente, né, quando tu entendes o poder da rede, o poder de estar conectado, acaba gerando esse senso. Então, pessoas que realmente assim colaboram, eu percebo que elas têm até mais chance de sucesso, né? Às vezes ainda assim, né, com medo, às vezes receio, fica lá guardando segredo, acaba até se afastando um pouco, né? E aí, exatamente. E aí não tem esse... Eu ia comentar assim, né? Então, né, coordenei já diversas turmas aqui de inovação aberta, e dá para ver que talvez até mais recorrente no empreendedor iniciante é essa visão de que você precisa esconder as coisas, né? E no final das contas, não é esconder as coisas, né? No final das contas, tem gente que muitas vezes nem pesquisa no Google para saber se existe aquele negócio, com medo de que o Google vai roubar a ideia e vai transformar em uma coisa de sucesso. E a gente vê que na troca as coisas acontecem, né? Porque às vezes aquela peça que está faltando é a Renata que tem, e aí conectam as coisas e isso faz tudo girar de forma muito mais rápida. Perfeito. Né? E estar conectado, por exemplo, a um centro de inovação ou até a um programa, né? Existem hoje instrumentos jurídicos e instrumentos mesmo, né, que garantem, que asseguram a questão da propriedade intelectual, né, da tua ideia. Então, com a ajuda, né, desses programas, dessa metodologia, por exemplo, você consegue encontrar recursos e formas de se proteger de galgar, né, um crescimento que vai estar protegido e que, de alguma maneira, vai né, te levar para um sucesso. A gente tem os programas de incubação
que tem taxas de sobrevivência de empresas de 95% depois de 2 anos dentro do programa, e depois as empresas então sucedem. E e esse programa de inovação aberta também, quando você faz, né, a ideia da venda da sua solução para uma corporate ou para o governo e tudo mais, existe todo um processo já estruturado nos centros de inovação, nesses programas, que apoia o empreendedor, para que ele não dependa só do advogado da corporate que vai dizer se está correto ou não e vai querer de alguma maneira se beneficiar daquele contrato. Então, existem instrumentos hoje que asseguram ao empreendedor que a ideia, né, é dele, que o projeto é dele, que a empresa, né, é dele, e aí se associando ou cooperando acaba ficando muito mais fácil. Como tu falou, a pecinha que às vezes falta tá ali no lado, às vezes até no concorrente, né? Que vai se tornar parceiro daqui a pouco. E os próprios centros de inovação, eles estão para colaborar, né, com mentores. A mentoria também, a gente vê que muitos empreendedores têm vergonha de conversar com os mentores, às vezes porque acha que não está no momento ideal. Não, precisava ter uma coisa estruturada para falar com o mentor, né? E é contrário, né? Se você já tem tudo pronto, talvez nem precisasse do mentor, né? O mentor tá ali para ajudar você a chegar num momento melhor ou pegar atalhos de erros, talvez, que ele já tenha cometido, né? Por isso eu falei que uma das coisas... Primeira coisa, fale com as pessoas, né? Realmente comunique o que você precisa, como que você tá, o que você, né, tá pensando, ou até sobre os medos, né? Porque tem muito medo envolvido também, às vezes, no processo de empreender. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: tá com medo, vai com medo mesmo, né? Popularizou, mas é verdade, porque parece que a gente diante do medo, nós travamos, né? E aí, quando alguém fala, não, vai com medo... E aí vai resolvendo um problema de cada vez também. Não adianta querer resolver lá na frente se o básico não está feito, né? Então, entender esses processos e perceber que existem pessoas para te ajudar, né, a avançar, a sair daquilo ali. Às vezes é só uma conversa que já te resolve ali, né, uma série de coisas. A gente tem relatos mesmo de pessoas que falaram: conversei com fulano de tal e mudou a chave ali. Ali eu entendi uma coisa... Uma conversa... muda o jogo, né? Exatamente. Bom, a gente está se encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo e a gente chega no momento TXM, né? Então a gente tem aqui a nossa metodologia e a gente sempre faz alguma provocação, né? Então, o T é o pensar o negócio, né? Então a gente gostaria que tu indicasse algum livro, algum filme, algum pensamento para os empreendedores. Eu tenho um livro que marcou muito a minha trajetória a partir dali, quando eu entendi que nessa transição assim, de carreira, no mundo da tecnologia e da inovação, tudo acontecia mais rápido do que na empresa onde eu estava, né? Que era uma empresa um pouco mais, não diria conservadora, porque o Boticário é muito inovador e tudo mais, mas que eu precisaria ter um outro olhar e uma outra dinâmica, porque as empresas de tecnologia, elas exigem, né, essa dinâmica. Foi o livro Avalie o que Importa. Ele traz a metodologia dos OKRs, não sei se já ouviram falar, né, que é uma metodologia ágil, e ali ele ensina como estruturar os indicadores da empresa, né, fazer metas que realmente vão garantir o teu sucesso, né, no sentido de, se eu atingir isso aqui é o que eu preciso medir para chegar lá. E aí eu lembro da questão principalmente de redesenhar a rota durante o caminho, porque às vezes as empresas faziam planejamentos estratégicos de 5 anos e aí seguiam aquilo ali como se fosse uma bíblia, né, um livro que não era imutável. E aí, nesse momento, quando eu li, eu falei: peraí, nesse dinamismo, o mundo se transforma. A IA tá aí mais uma vez para provar pra gente disruptiva, assim, agora pensa diferente. Quem tinha o planejamento para 5 anos, depois de 2022, 2023 ali, precisou ressentar, né, para discutir. Então, claro que, como nós conversamos desde o início, a metodologia, o processo é muito importante. Os centros de inovação, os programas estão aí para apoiar o empreendedor a, né, fazer o processo e seguir, né, dentro de uma organização, a organização do caos, porém com essa possibilidade de rever, né, as prioridades ao longo do caminho e ir redirecionando para que você consiga
chegar nos resultados que você espera. Porque não tem nada pior do que você também colocar um esforço imenso. Alguns empreendedores que estão nos ouvindo devem ter passado já por isso, que é o esforço, o empenho, e aí no final aquela frustração, né, por não ter conseguido, por não ter chegado. Faz parte, mas com esse pensar antes, né, de estruturação mesmo de indicadores e do que medir, ajuda bastante a você realmente ter esse caminho mais claro, né? Ou até ver que não vai dar certo antes, né? O que economiza Perfeito. tempo, economiza dinheiro, economiza um bocado de coisa, né? Perfeito. Então, a gente chega no X, que é a experiência. Tu falou lá no início da conversa que tu gosta muito da palavra experienciar, né? Então, compartilha com a gente uma experiência que tu acha que mudou tua vida ou que tu acha que mudou a tua visão. Bom, para empreendedores, assim, eu acho que participar dos eventos mesmo de tecnologia, teve uma experiência que foi incrível, que foi no Web Summit de Lisboa, que eu estava, então, né, tive a possibilidade de ir até lá, já fui no do Rio. Acho que é uma experiência que é válida para todo empreendedor e para todas as pessoas que respiram inovação, assim, porque é muito grande, é um processo, assim, que você fica imerso e tem de tudo, né? A questão de conhecimento, de networking, de experiências também diferentes. E é um ambiente propício, então, para você conseguir exercitar esse lado de comunicar, né? De conversar com as pessoas e também de adquirir conhecimento, assim. É intenso, né? Vá preparado, vá com a sua garrafinha de água, vá com, né, de tênis, mas vá e participe e procure ali as conexões. É um ambiente muito propício a conexões e colaboração também. Falei de Lisboa, mas aqui agora a gente vai ter o Startup Summit em agosto, né? E quem tiver oportunidade bastante... eu recomendo, pelo menos, estar lá. Boa. Até para quem é mais envergonhado e não quer falar com ninguém, só de estar lá e visualizar tudo que está acontecendo já vai gerar muitos insights, né? Se conversar com as pessoas, então, ainda mais. E o M é a gestão do negócio. Então, uma ferramenta ou um modelo, um processo que tu indica, assim, ou que tu utiliza no teu dia a dia. Eu gosto muito do Business Model Canvas. Ele é, para mim, assim... Todos os Canvas, na verdade, Value Proposition, né? Tem algumas possibilidades de visualmente e resumidamente você colocar o seu business ali. Eu indico ele, inclusive, para quem é empreendedor... empreendedor individual. Né? Porque eu já fiz, por exemplo, para carreira, né? Por exemplo, psicólogas, enfim, já fiz algumas mentorias nesse sentido de a pessoa entender qual é o business, né? Separar o pessoal do profissional, que muitas vezes o empreendedor também tem essa dificuldade, né? Quem sou eu e quem é o empreendedor ali. No início, né? No Fica início. Tudo misturado. Claro, porque a gente vai empreender naquilo que a gente é bom, naquilo que a gente sabe fazer, que a gente é técnico. E aí, quando começa a trazer para o business model, tu consegue ter uma visão geral do teu negócio, em pontos que são chave mesmo, né? Ali, a metodologia, quando foi desenvolvida, era para mostrar facilmente o que faz a diferença, o que vai mexer o teu ponteiro ali, dali para frente, né? E onde tu coloca mais energia, talvez onde tu já está bem, tu consegue ver o que tu tem estruturado e onde precisa melhorar. Então, é uma ferramenta que eu indico, eu gosto muito de trabalhar. Boa. E para finalizar, eu sempre gosto de reforçar o nosso propósito, né? Como eu comentei já aqui no meio do podcast, o propósito é mudar o mundo de baixo para cima por meio do empreendedorismo, né? E a gente gosta sempre de presentear as pessoas que a gente convida para estarem aqui, porque são pessoas que de alguma forma estão ajudando, né, a mudar o mundo de baixo para cima. E a gente dá de presente o nosso copinho aqui da TXM. Ai, com o meu nome. Você ele falou, pode olhar para a câmera quando quiser falar com alguém aqui, ó, mostrar. Lindo. Obrigada, adorei. Então, Renata, muito obrigado pela tua participação, por compartilhar um pouquinho mais sobre a rede de inovação, que às vezes as pessoas passam pelos locais, mas não sabem, né, que tem uma rede de inovação, alguém que conecta todos esses pontos. Então, muito obrigado pela tua participação. Se tu quiser deixar algum recado pro pessoal, pode olhar para a câmera ali
e deixar esse convite, né, para conhecerem um pouco mais sobre a rede. Não, a ideia é essa, é convidá-los a se conectar com a rede, né? Isso pode ser feito através das redes sociais, lá no nosso portal agendar uma visita, os centros de inovação estão abertos para recebê-los. E os programas também, a gente está com vários programas abertos, tem Jornada de Startups, vai ter o Maker Day, então, aqui na TXM agora no sábado. As iniciativas de pré-incubação, de pré-aceleração também tem inscrições abertas. Então, pense no seu negócio, pense em como você se encontra hoje, mesmo que seja, como eu falei aqui agora, um empreendedor individual que está, né, querendo empreender, que está ali, eu tenho uma ideia, eu tenho um negócio que eu gostaria de fazer. Então, procure ajuda, né? E a rede está disponível para vocês. Podem vir que receberemos de braços abertos. Maravilha. Obrigado, Renata. Obrigado, pessoal. E até o nosso próximo podcast. Até mais. Valeu!